Olá, galera da Arsenal Brasil. Peço desculpa aí pela demora, mas domingo foi muito complicado para mim. Cheguei em casa mais de 10 da noite e ontem também foi um dia muito difícil, não deu para gravar. Mas hoje eu consegui. Apesar disso tudo, eu consegui me informar sobre o jogo o suficiente para ter um mínimo de opinião. Como sempre, se eu não vi o jogo ao vivo, eu não opino sobre os jogadores. Vou falar uma crítica geral. Na verdade, minha crítica está muito mais ligada ao Arteta do que aos jogadores. Por quê? Eu não exijo muito de ninguém, de nenhum técnico e tal. Eu só exijo que eles sejam coerentes internamente. E eu acho que faltou muita coerência interna para o Arteta na escalação do time dele contra o Tottenham. Por quê? Ano passado a gente viu Rob Holding jogando e tudo mais, um monte de peças que eram bem inadequadas jogando vários jogos importantes, porque a justificativa do Arteta nas coletivas era qual? Não quero tirar um jogador de um lugar para mexer em outro, para tampar um buraco de um lugar que eu não tenho, porque senão eu estou criando mais problemas no meu time. Então é por isso que ele não botava o Ben White de zagueiro e tentava achar uma solução para a lateral direita, onde o time ficaria menos exposto, e deixou o Holding expor o time em vários jogos importantes, por exemplo. E aí, diante de uma lesão chatíssima do Trossard antes do jogo, a gente vai voltar nesse assunto em breve, ele estava diante de uma opção. Ou ele colocava o cara que ele pessoalmente quis renovar o contrato para manter no elenco, porque acreditava que poderia contribuir muito na temporada, Riz Nelson. Ou, sei lá, colocava o Fábio Vieira na ponta esquerda, o Smith Rowe na ponta esquerda, né, que seriam jogadores assim, né, que sabem jogar ali, que podem jogar ali. Ele decidiu colocar o Gabriel Jesus ali. Depois de uma partida que ele centralizado foi o dono do jogo, melhor em campo, medalhinha. A pressão que ele e o Havertz fizeram juntos funcionou muito bem contra o PSV. O time defendeu muito bem da frente como uma unidade, com Havertz e Jesus centralizados. Era uma coisa que estava dando certo, justamente com o jogador que ele comprou a peso de ouro, Havertz, que não está demonstrando ainda clicar com o time, mas sem a bola foi muito bem e ajudou muito o time. Com o Gabriel Jesus eles se entenderam rapidamente sem a bola para pressionar. São dois melhores pressionadores de bola do mundo. Aí ele tira esse entrosamento, essa sinergia, que tinha dado certo 4 dias antes, para improvisar o Gabriel Jesus na ponta esquerda, que nem é a posição, digamos assim, preferencial de improviso do Gabriel Jesus. Ele joga muito bem pela ponta direita, pela esquerda. Ele tem pouquíssimos minutos na carreira, não é uma função que ele tenha feito com muita frequência na vida dele. Tudo isso para escalar o Nketiah. Aí você me pega. Você me pega legal. Porque o Nketiah, ele tem um problema muito grave de entrega, que é o seguinte: o Nketiah, num dia muito bom, e ele estava tendo dias muito bons, ultimamente, o nível técnico dele melhorou muito nos últimos 18 meses. O Arteta melhorou muito o jogador. Isso é muito importante ser dito sempre como um parêntese antes da gente começar a falar sobre o Nketiah, porque tratam ele como se ele fosse, sei lá, o Chamaque, sabe? Ele não é um jogador ruim, ele é um reserva digno para um time bom como o Arsenal. Mas o problema é que é o seguinte: quando o Nketiah é chamado a esse jogo sem a bola de uma forma disciplinada e inteligente, ele constantemente não entrega. Acho que o Nketiah é um jogador que o jogo dele é um jogo onde o Arsenal vai dominar e ele pode tentar achar espaços para finalizar. E aí é um jogo que ele vai fazer até um jogo fora da área bem razoável.
e vai conseguir render e tal, beleza. Mas em jogos que ele tem que ser taticamente, jogos que exigem um nível de entrega e leitura rápida, dinâmica do que está acontecendo taticamente para não é dele. Ele até é um cara que corre muito atrás da bola, mas ele raramente corre de uma forma eficiente atrás da bola. Ele meio que prejudica a unidade da pressão. E o Tottenham não é um time que, como eu falei no pré-jogo, ele tem uma proposta de jogo, de saída de jogo, que são tudo baseado em armadilhas. Então, não combina. Não combina. Achei a ideia péssima. E se ele sentiu que isso era necessário, então ele tem que voltar atrás e falar assim: renovar com Chris Nelson foi um erro, não é mesmo? E aí, talvez entender que não teria grana para comprar o volante que ele queria, o Havertz, não teria grana para comprar o Havertz, sei lá, teria que usar um pedaço desse dinheiro do verão para trazer um jogador de lado de campo versátil para compor o elenco, já que o Riz Nelson é uma terceira opção que não pode ser usada como terceira opção. Essa é uma crítica que, para mim, assim, não tem como escapar. Ou você errou no verão, ou você errou agora. Não tem jeito. São coisas incompatíveis. Dito isso, apesar disso tudo, o Arsenal foi o melhor time em campo até o 1-0. O Tottenham. Aconteceu tudo o que eu falei. Eu fiquei muito feliz com o meu pré-jogo em vários sentidos, porque eu falei, ó, se deixarem o Dog sozinho com o Saka, ele vira meme. O cara tomou cartão amarelo em 15 minutos, o Saka criou o gol em cima dele, o cara tava completamente perdido. O que aconteceu? Aí, o time, porque não é só a culpa do Odegaard isso. É culpa também do Ben White, é culpa do próprio Declan Rice, é culpa da distribuição inteira do time. O Dog estava claramente sentindo o momento. Ele é um jogador jovem, enfim. Acho que é aquela coisa, o jogador sentiu o jogo, tomou um amarelo, rápido contra o Saka. O que você faz? Você dá todas as bolas pro Saka. E você deixa ele cavar a expulsão, deixa o maluco cavar a própria cova. Deixa ele ser expulso. Mas o Saka começou a ser acionado de uma forma muito ineficiente, muito lenta. E aí é muito mais difícil o jogador se sentir numa posição na qual ele acaba se embananando e sendo expulso com meia hora de jogo, sei lá. Então faltou o mínimo de pragmatismo de administração de um jogo do Arsenal para entender que era hora de forçar em cima do Dog até ele ser expulso. Ponto. O time adversário também faz tática, o time adversário também joga. Eles conseguiram sair da pressão inicial do Arsenal, que não era organizada, mas era muito voluntariosa, centralizando por completo o Pedro Porro e forçando a mão do Jesus, que já estava começando a ficar cansado, porque a gente sabe que ele não está em condição de jogar 90 minutos, e a gente coloca ele aberto na ponta, onde ele vai ter que correr mais. Legal, muito bom. E aí, quando eles conseguiram inverter, o Pedro Porro jogou quase como um volante, depois do nosso gol. Falei que o Coutinho Romero é um jogador superestimado. Nesse jogo ele fez um gol contra e um pênalti. Algumas coisas eu tenho orgulho das coisas que eu falo. É um tipo de jogador que eu não entendo como é que tratam, como se ele fosse tipo um jogador bom. Eu acho um jogador profundamente medíocre. Mas enfim. É... E só que os caras também fazem tática, né? Eles entraram no jogo, conseguiram pressionar a gente de volta. Fizeram um gol merecido no lance que eu acho que o Saka foi muito mal na marcação do Madison. Aí o intervalo mudou o jogo. Porque assim, a gente teve condições nos 30 minutos iniciais de sair com um 3-0 e fim de papo. Acho que o Tottenham foi uma novidade para eles não jogar num bunker, né? Eles nos dois jogos da temporada passada se esconderam do Arsenal em campo. E eles anteontem, eles foram pro jogo. E eu acho que eles se sentiram um pouco. Só que é o seguinte,
eles têm um finalizador muito fora de série no som, né? Então, por mais que eles não estejam fazendo um grande jogo, se eles tiverem uma, duas ou três chances, eles vão fazer gol. A gente não podia ter dado essa chance, a gente podia, né? Se o Arsenal é um time dessa temporada, o time do controle, a gente não controlou muito bem o jogo depois de sair na frente. Se o objetivo era tirar o pé, falar, ó, depois de 30 minutos realmente a gente é um ritmo insustentável. Se é um ritmo insustentável, qual é o plano? Ah, o plano é controlar o jogo. Não foi bem sucedido. E aí o Declan Rice teve que sair machucado, teve um problema nas costas. Parece que não é grave, parece que ele vai estar disponível para o jogo do final de semana contra o Bournemouth, mas ele está tendo espasmos musculares nas costas. Ele já estava tendo isso há um tempo, e aí ele teve um muito forte que ele não conseguiu voltar para jogo. Foi isso que eu entendi da matéria do Sami Mokbel da Sky. Então, o Arteta, inclusive na entrevista, falou de um jeito como se ele achou que fosse frescura do Declan Rice. Não é a primeira vez que o Arteta tem uma atitude um pouco complicada em relação à lesão de jogadores. Ele já fez isso em relação ao Saka, já fez isso em relação ao Zinchenko na pré-temporada. Para um jogador que ficava o tempo todo machucado como o Arteta, isso me parece completamente lunático, assim, essa atitude dele. E isso profundamente me incomoda, porque se você acha que seu jogador está fingindo, tem uma coisa muito errada, né? Ou ele está exagerando, e o time tem 6 machucados. Então, assim, talvez a gente fale assim, não, o time tem que olhar a preparação física do time, um monte de gente machucando. Ou será que o preparador físico programa um treino com uma intensidade X e eles espalham a intensidade ao longo da temporada para todo mundo ter um bom desempenho e o Arteta sempre dá aqueles 2, 3 pontinhos a mais de intensidade nos treinos e ele começa a estourar os jogadores? É uma possibilidade. Eu não sou atleta profissional, nunca tentei ser, nunca tive alto rendimento em nada que eu fiz, mas eu entendo de treino estruturado. Eu tenho um treino estruturado, treino de forma estruturada esportes a vida inteira. É 100% possível você achar que você pode fazer, se você fazer um pouco mais que a sua planilha está prevendo, você em 4, 5 semanas entra num buraco de fadiga e lesão horrível. Já vi muita gente fazer, já fiz algumas vezes. Isso é real. E me parece que talvez a gente esteja vendo o Arteta fazer isso com o seu elenco inteiro. Não acho que seja coincidência que são posições que cobrem muito espaço, né? Pontas e volante, que estão todos estourados. Enfim, dito isso, e é puro achismo meu, lembrando que eu sou advogado, eu não tenho nenhuma formação em psicologia nem nada. Estou falando só pela experiência própria de entrar nesse buraco e de fato ter lesões depois disso. Enfim, e o Arteta, o jeito que ele fala me deixa meio assim. Mas ele tudo bem. Ele, pra balancear o time, entendeu que teria que tirar também o Fábio Vieira. E aí fica a outra questão. Bom, se você já está planejando tirar o Jesus com 75 minutos de jogo, por que não, sei lá, tirar o Enquetear, jogar o Vieira na ponta, botar o Havertz de 8, que é o que ele queria para equilibrar a questão física do meio-campo, que ia ficar muito leve, com um Jorginho que é fisicamente inexistente, e botar o Jesus centralizado. Centralizado ele corre menos, talvez ele aguente o jogo inteiro, né? Ele não vai ter que certamente sair aos 75. Talvez ele aguente um pouquinho mais. Talvez a gente precise do Jesus no final do jogo para ganhar a partida. Enfim, decisões que ele poderia ter corrigido isso no intervalo, né? Quando ele precisou tirar o Rice. Não corrigiu. Segundo tempo, voltamos melhor. Pênalti escandaloso do Romero, tirou a bola em cima da linha de um gol certo do Ben White, gol da gente, 2-1. Legal, papapá, papapá. E aí o Jorginho, né? O cara foi contratado justamente porque a gente achou que ele não seria essa pessoa que entrega a paçoca da maneira mais ridícula do mundo, porque ele é um cara experiente, ganhou tudo no futebol, parará, parará, paizão da galera, taticamente inteligente. O cara dominou a bola como se fosse um coroa meio bêbado num churrasco da firma no fim de ano, né? Ele dominou a bola pra dentro.
perdeu, tomou uma batida de carteira ridícula. E a gente tomou o gol, sei lá, em 40 segundos de ter feito 2-1. E o jogo meio que morreu, porque o Tottenham meio que estava muito feliz com o empate. E super segurou o jogo. Porque nem com o Osaka mancando em campo, desesperado para sair, jogando de lateral direito escondido porque não conseguia se mexer. E o Arteta, novamente, tem uma questão com lesões com certos jogadores que é inexplicável. O que ele fez com o Osaka é inexplicável. Os caras não pressionaram essa vantagem numérica. Eles não estavam afim de ganhar. Estavam muito felizes com o empate. Porque para eles isso tem um significado muito especial. Eu não estou dizendo que eles são horríveis e com um empate para eles é uma vitória. É que é um começo de trabalho. E aí, cara, o Postecoglou pensou assim: cara, se eu saio para cima, tomo um contra-ataque e perco o jogo, eu jogo fora o que eu conquistei até aqui, então tá bom para mim, tal, tudo bem. Enfim. Falando do jogo da Carabao Cup de amanhã, cara, vamos ser sinceros. Em primeiro lugar, o Arsenal nunca foi um grande Carabao Cupper, né? Nunca foi muito a nossa. O jogo vai ser só no Star Plus, começa às 3h45. Eu quero ver. Eu quero ver gente da base jogar. Não é que eu quero ver o time reserva jogar. Eu quero ver o Real Walters de lateral direito. Eu quero ver o Lino Souza de lateral esquerdo. Eu quero ver o Wanieri jogar. Eu quero ver o Miles Lewis Kelly jogar. Talvez não começando todos, mas eu quero ver esses jogadores envolvidos na partida. Por mais que a gente perca, não é importante. A Copa da Liga Inglesa não é importante e ela representa um grande problema de calendário. Em janeiro nós não teremos Partey nem Tomiasso, ambos estarão em suas Copas continentais. E em janeiro são semifinais e finais da Carabao Cup. Quanto menos a gente jogar em janeiro, melhor. Hoje a gente joga 3 jogos em janeiro. Um de FA Cup e 2 de Liga só. É o jogo depois do Natal, né, do jogo depois de Ano Novo, né? Que vai ser tipo dia 2 ou dia 3, alguma coisa assim. E aí tem uma semana de descanso, FA Cup, uma semana de descanso, um joguinho só. E acabou janeiro. A gente que continue assim. Se você entra no calendário da Carabao Cup, você começa a se embolar demais. Você coloca uma carga muito excessiva de jogos quando seus rivais estão descansando. Se você não tem um elenco super resiliente, a gente não tem um elenco super resiliente, está cheio de jogador machucado agora. A pior coisa do mundo é continuar avançando nessa competição. Então eu não faço a menor questão de ganhar. Se a gente continuar ganhando com a molecada, ótimo, continua dando jogo para eles. Eu não quero ver ninguém remotamente importante para o time. Os primeiros 16 do time. Eu acho que o único que eu usaria é o Tomiasso, porque precisa para fechar a zaga. Mas eu iria de Walters e Lino Souza. Jogaria com Tomiasso e Kivior na zaga. Tem que botar o Jorginho, porque ele tem que ganhar ritmo de jogo, porque talvez ele tenha que jogar no domingo, no sábado, contra o Bournemouth. Tem que dar ritmo para ele, tem que dar ritmo para o Nene, tudo bem, eu aceito. E eu botaria o Wanieri junto deles. E aí na frente, Smith Rowe. E eu não queria usar, por exemplo, eu não usaria o Vieira, nem o Havertz. Smith Rowe, Nelson e nem queria usar o Nketiah. Mas talvez usaria o Nketiah só para não aloprar também. Mas é isso. Esse é o time que eu usaria. Um time super, super alternativo. Sem problema nenhum. Eu acho que seria muito legal. Eu tenho muita curiosidade de ver o Wanieri jogar, porque eu acompanho meio que perto, meio que longe, assim, a base do Arsenal. Eu acho que não é legal ficar dando muita atenção para isso. Não falo muito sobre isso, como vocês podem perceber. Mas o Wanieri claramente sobra na base. Ele tem 16 anos de idade, ele joga no Sub-21 e ele faz gol todo jogo. Eu quero ver ele no time adulto. Mas o Luiz Kelly é um jogador interessante também. E o Wanieri tá passando por uma fase que ele tá se definindo como jogador, né? Porque ele joga em várias posições. Ele joga de centroavante, ele joga na ponta esquerda, na ponta direita, ele joga de 10, ele joga de 8. Então é legal dar uma amostra de time adulto para ele, a gente entender. Para ele também, para os treinadores dele, da base, começarem a entender aonde vão começar a tentar tirar o máximo dele.
Mas é isso, não vou me alargar muito para um jogo que de fato não tem nenhuma importância. Eu vou assistir, vou torcer, quero que ganhe, mas se não ganhar também, tô nem aí. Eu quero que ganhe do Bournemouth no final de semana. Eu quero que ganhe do Lan no meio de semana que vem. E no domingo, o outro tem jogo contra o City. Então, assim, o que é mais importante? Preparar o elenco para o jogo contra o City ou jogar com qualquer jogador contra o Brentford na Copa da Liga? Para mim, eu sei qual é a resposta. E é um City que eles vão estar sem seu principal jogador, que é o Rodri. Ah, você é maluco, o Haaland, não sei o quê. O Rodri é o único jogador deles que não tem nenhum análogo no elenco para substituir. É como a gente com o Rice. Ainda tem o Partey, que teoricamente pode ficar aí um dia não machucado. Mas eles não têm um análogo, eles vão ter que improvisar alguma coisa ali. O Haaland, quando não joga, pelo menos tem o Julian Álvares, que é um bom centroavante, talvez o melhor centroavante reserva, talvez, se não do campeonato inglês, do mundo. Então, assim, né? Enfim. É isso, gente. Até amanhã. Eu vou fazer um pós-jogo amanhã, com certeza. E aí a gente fala sobre outras coisas. Faz o seguinte: como o pós-jogo deve ser chato amanhã, deixa perguntas nesse vídeo que você quer que eu responda. E eu faço meio que perguntas e respostas depois do pós-jogo, para a gente poder dar uma dinâmica. Valeu, galera. Lembra de botar o sininho, porque nosso vídeo tem pouco alcance, então talvez você não veja. E eu percebi nas estatísticas que a gente tem mais ou menos, tipo, eu tenho 3.500 pessoas assinando o canal e quase todo vídeo nosso dá, tipo, 2.000 pessoas e são meio que as mesmas 2.000 pessoas. Então eu agradeço a audiência de vocês, super fiel. Então vamos interagir mais, deixa umas perguntas aí que eu tento responder no pós-jogo amanhã. Valeu, galera. Tchau, tchau.